Olá, turma! Dando continuidade à nossa aula de redes neurais, a gente vai continuar aqui no módulo 4. Agora a gente vai tratar da unidade 2, em que vamos falar desses dois modelos, de Hopfield e Cohen. Bom, as arquiteturas de redes neurais, né, que a gente vai conhecer, são de dois tipos, né, as redes de Cohen, que também são conhecidas como rede com mapas auto-organizáveis, se elas se ajustam, se organizam de maneira automática, e as redes de Hopfield, que têm uma característica de memorização, ou seja, realizam uma estratégia de memorização associativa. Nas redes de Cohen, também conhecidas como mapas auto-organizáveis, né, do inglês Self-Organized Maps, SOM, foi proposto lá em 1982 por Tuevo Corrone, né? É uma estratégia que utiliza estratégia competitiva entre os neurônios. Eles são organizados aqui numa malha, em que temos a organização desses neurônios aqui, e eles são conectados entre si, né, esses neurônios aí, e são tipicamente utilizados para problemas do aprendizado não supervisionado, ou seja, um cenário em que a gente não tem os rótulos dos dados. Então, imagine que a gente tem somente uma camada, embora existem outras camadas, né. Então aqui a gente tem a nossa camada de entrada, que são os dados, aqui a gente tem a nossa camada oculta e a única que tem, né, que ela tem um conjunto de neurônios aqui, e a diferença de uma MLP para essa daqui é que esses neurônios aqui têm conexão tanto da mesma camada quanto das camadas seguintes. Então esses neurônios aqui são conectados formando aqui uma malha, né, um grid, que também pode ter outros formatos, né, mas o mais comum é esse formato matricial de grid aqui, o de malha, que a gente tem esses neurônios. A premissa dessa estratégia, né, dos mapas auto-organizáveis, é que a competição entre os neurônios pode eliminar ou desativar neurônios irrelevantes. E isso, então, sugere que seria essa auto-organização, né? Ele vai eliminando e ativando neurônios para poder representar melhor os dados de entrada. E essa organização em grade dos neurônios é inspirada na organização topológica dos neurônios biológicos, em que a gente tem uma certa ordem ou posicionamento topológico de um grupo de neurônios no cérebro que estão mais relacionados a características comuns, né? Por exemplo, o tato vai estar mais próximo de córtex, né? Os sensores que estão relacionados à ponta dos dedos ou dos pés e coisas do tipo, né? Então a gente tem uma organização desses neurônios que recebem uma organização ordenada, né? Topológica. Então imagine que a gente tem, então, esse conjunto de dados, né, que a gente tem aqui os nossos exemplos de bolinhas das cores pretas, a gente não tem rótulo, então todos esses exemplos aqui estão organizados aqui de uma mesma cor, e aí a gente gostaria de tentar encontrar um padrão nesses dados aí. É similar à ideia do que a gente viu na aula passada com caminhos, né, em que a gente, então, como a gente não pode classificar porque não tem rótulo, o que a gente vai tentar fazer é encontrar um padrão, ou seja, um conjunto de exemplos semelhantes, outros são distintos, né. E aí, por exemplo, a gente poderia ver uma organização desses dados sem rótulos, por exemplo, em 3 grupos, como está descrito aqui. Esse grupo aqui contém esses pontos da área verde, esse grupo da área roxa contém esses pontos, e o grupo da área azul contém esses pontos aqui. E a ideia desses neurônios é, de uma certa maneira, modelar essas regiões do espaço, de modo que a gente tem um neurônio verde associado aqui, por exemplo, uma região verde, um verdinho mais claro indicando que talvez ele estaria numa fronteira ou numa borda que não é tão verde, e começa a se aparecer com outros rótulos. Esse neurônio aqui está mapeando essa região do espaço, e esses neurônios azuis estão relacionados a esse aqui, de modo que talvez esse neurônio aqui seria o neurônio mais forte, ou que tem maior probabilidade de relacionar com essa porção dos dados aqui. Então a ideia desses neurônios é ter cada neurônio associado a uma região do espaço. E aí, nessa organização, se 2 ou mais neurônios individualmente respondem de maneira similar a um padrão de entrada, eles juntos podem compreender melhor esse padrão. Já neurônios que não respondem de maneira similar a um padrão de entrada, eles podem ser menos ativos, né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, é pegar cada exemplo de entrada e propagar para todos os neurônios dessa rede. E aí a gente vai ver qual desses neurônios aqui tem uma resposta de ativação mais alta, né? Então, por exemplo, vamos supor que esse neurônio aqui é o neurônio que teve uma resposta de ativação, ou seja, a saída desse neurônio teve o valor mais alto comparado aos outros. Então, o que é feito é dar, então, a prioridade para esse neurônio aqui ser um neurônio relevante, e em seguida encontrar quais são os outros neurônios na vizinhança que também tiveram resposta com relação a esse padrão de entrada. E aí a ideia, então, é juntar esses neurônios para poder formar um grupo de neurônios que representa aquele padrão de dados. Bom, então nesse algoritmo existem 3 processos para essa auto-organização, né.
Então, como eu comentei, para cada exemplo de entrada, a gente vai propagar para todos os neurônios e vamos repetir essas 3 etapas, né, esses 3 processos. O primeiro envolve a competição, é encontrar o neurônio vencedor, denominado também de Best Match Unit, né, ou seja, a unidade que melhor casa com os dados. E aí o que a gente vai fazer então é, dado o padrão que foi propagado para esses neurônios, então a gente encontrar o neurônio vencedor que teve o maior BMU, né, ou seja, que teve o maior valor de matching com os dados. Uma vez que encontrou esse neurônio, a próxima fase é o processo de cooperação, que é encontrar agora, na sua vizinhança da malha, quais são os neurônios também promissores que também responderam a esse padrão, mas talvez não com tanta relevância como, por exemplo, um determinado neurônio. E aí, então, a ideia da cooperação é encontrar esses neurônios vizinhos promissores. E a última etapa, que é a adaptação, é aumentar a importância desses neurônios em relação aos demais. Então, aí agora, dado essas conexões, né, esses neurônios que responderam de maneira similar, a ideia é aumentar a conexão aqui entre esses neurônios e desconectar com outros neurônios que talvez, desconectar não, talvez reduzir a importância desses neurônios com os neurônios vizinhos. Então, aqui no processo competitivo, né, a ideia é encontrar o neurônio cuja a distância dos seus pesos com seus dados de entrada é menor, que é o que a gente chama de BMU. Então, considere que essa grade aqui, por exemplo, tem C neurônios, né? E aí a ideia, então, é calcular a diferença entre e considere que cada neurônio desse aqui é similar a um perceptron, só que não tem função de ativação. Então a gente tem aqui as para esse padrão de entrada, a gente tem os pesos associados a essa entrada, então cada neurônio tem 4 pesos, certo? E aí o que a gente vai fazer é calcular a distância entre os dados aqui, que são nossos x, com relação aos pesos. E aí a ideia é encontrar um neurônio que tem os pesos mais parecidos com os dados, que é o que a gente chama de BMU. Então a ideia então é percorrer toda essa grade com C neurônios e encontrar aquele que tem a menor distância dos dados com relação aos pesos. E vamos supor que os nossos dados foram propagados para todos esses neurônios que têm seus conjuntos de pesos. A BMU então pegou a saída de todos esses neurônios, né, os valores desses neurônios, e verificou, por exemplo, que esse neurônio aqui, por exemplo, seria um neurônio vencedor. Então esse neurônio recebe então esse selo, né, de Best Match Unit, né, o BMU. Aqui no processo cooperativo, né, agora a ideia é posicionar esse neurônio vencedor no centro e encontrar os neurônios num raio de vizinhança topológica. Existem várias funções que podem representar essa organização central e dentro de um raio. A mais popular aqui é a gaussiana. Então, dado que a gente encontrou, por exemplo, esse neurônio aqui como neurônio vencedor, aí a ideia agora é olhar dentro de um raio de vizinhança, né, aqueles neurônios que também responderam para esse padrão. Então, pensando aqui na estrutura da função gaussiana, como a gente viu nas aulas passadas, né, então a ideia é organizar ou determinar esse raio de vizinhança por meio do centralizando aqui nessa posição central da gaussiana a localização desse neurônio vencedor e dado esse raio, ou seja, esse desvio padrão dessa gaussiana, encontrar quais são os neurônios que estão dentro dessa vizinhança. Então isso aqui dá para a gente uma certa relevância, né, de quais são os neurônios que podem ser vizinhos desse neurônio no centro aqui. Então a gente tem uma relevância maior para esses três, e à medida que a gente vai se afastando dessa gaussiana, os neurônios mais afastados não têm tanta relevância assim, ou seja, não são tão próximos desse neurônio central. Então, para poder calcular essa distância espacial, né, a gente pode imaginar, existem várias maneiras de organizar isso, mas uma delas é organizar num grid, numa malha, né, em que a gente tem as posições aqui de cada neurônio nessa malha, e aí a distância entre esses neurônios é dada justamente pela distância entre essas posições. De modo que, por exemplo, se aqui é o nosso neurônio vencedor, a distância dele para esses dois neurônios aqui daria para a gente uma distância de em torno aí de uma unidade, né? Ou seja, entre esses neurônios aqui. Enquanto que à medida que a gente passaria ou se distanciaria dessa posição, a gente teria talvez aí distâncias maiores, né, com relação a esse neurônio, até talvez ter uma distância muito grande, aí, talvez com outros neurônios muito distante desses neurônios aí. Então, essa função aqui exponencial, que é a nossa função gaussiana, ela vai tentar modelar essas distâncias por meio dessa distribuição gaussiana, dando mais relevância para quem está dentro de um raio de vizinhança, né, e menos para quem talvez está fora desse raio de vizinhança aí. E esse parâmetro sigma é justamente aquele parâmetro que controla esse raio de vizinhança.
e aí então a gente obtém essa relação, a distância, do neurônio I com o neurônio J. Bom, aqui nos mapas auto-organizáveis, né, então a gente está nessa fase aqui de cooperação, em que o objetivo é encontrar então aqueles neurônios vizinhos promissores, né, então para isso a gente vai então determinar um raio de vizinhança para saber quão próximo esses vizinhos estão. Como a gente comentou, essa vizinhança aí, a gente vai utilizar aqui uma distribuição gaussiana, né. Então, ou seja, dada uma distribuição gaussiana aqui, centrada nesse neurônio, a gente então quer encontrar dentro dessa malha, a gente quer encontrar aqui, por exemplo, dentro dessa malha, onde estão os neurônios vizinhos que fazem parte desse raio. A gente pode aqui, ó, imaginar, por exemplo, que o raio de vizinhança dessa gaussiana, por exemplo, está determinada por esses neurônios. Então a gente tem essas posições aqui, né, que talvez determinariam aí quais são as posições da malha que estão dentro dessa distribuição e que está centrada naquele neurônio vencedor. E aí acontece que essa distribuição ela vai mudando ao longo do tempo. Então, inicialmente, ela começa muito grande, né, determinada aí pelo sigma inicial, e ao longo das épocas, ou seja, ao longo das iterações, esse sigma vai diminuindo para a gente encolher e focar só naquela região, considerar só aqueles neurônios mais promissores. Qual que é o impacto de ficar fazendo essa mudança? Então, ou seja, no início a gente vai aceitar mais neurônios, como aqueles neurônios vizinhos promissores, e à medida que a gente vai passando o tempo, a gente vai refinando isso e vai começando a descartar esses neurônios aí que a gente achava como promissores no início, e vamos agora considerar só aquele agora mais promissores, né. Então, a ideia desse processo cooperativo é ir reduzindo esse desvio padrão para poder modificar quem são aqueles neurônios vizinhos, não aceitar todo mundo. Embora aqui a gente inicialize esse valor determine esse valor inicial, né, essa proporção ela vai variando com o tempo. Essa função aqui, então, ela vai retornar para a gente uma proporção que varia entre 0 e 1, né, que significa justamente essas proporções de 100% ou 0%. E o que que a gente faz com essas proporções? É essa proporção que eu vou decidir que eu vou pegar do nosso sigma inicial. Então, se a gente começou com um sigma inicial, por exemplo, igual a, sei lá, 21, né, no início, então, a gente vai pegar 100% desse sigma, ou seja, é o próprio 21 mesmo, que é o desvio padrão inicial. Então, significa que a gente vai ficar com uma gaussiana com desvio padrão de 21, centrada nesse neurônio aqui. Então, aí a gente vai buscar agora, dado que o nosso neurônio vencedor está localizado nessa posição, né, a gente vai buscar dentro desse raio de vizinhança aqueles neurônios vizinhos, que podem ser, por exemplo, todos esses neurônios aqui, certo? Então a gente tem todos esses neurônios aqui dentro dessa vizinhança de sigma, e aí à medida que o tempo passa, a gente vai diminuindo o tamanho dessa gaussiana. Então num próximo momento, né, a gente vai ter agora uma proporção menor. Como que a gente controla o decaimento dessa função gaussiana? Por meio dessa função exponencial, que começa alto e ela tem essa queda. Dependendo de como a gente configura esse parâmetro tal, essa função aqui ela vai ter uma queda mais abrupta ou ela vai ter uma queda mais suave, né. Então significa o quê? Por exemplo, se a gente usa um tal aqui com valor 20, por exemplo, e a gente tem aqui 100 exemplos ao longo do tempo, né, nosso tempo aqui vai de 0 a 99, então aqui no instante que essa proporção está aqui em torno de 50%, a gente tem mais ou menos nessa posição aqui, que estaria relacionada aqui no instante de tempo, sei lá, mais próximo de 17 talvez. Então, no instante de tempo 17, essa gaussiana aqui, que tinha esse tamanho, agora ela vai ficar com a metade do tamanho, né, então, ou seja, ela vai ficar talvez com um tamanho parecido com esse aqui. Então o que que isso vai fazer? Isso vai fazer agora com que a gente considere o nosso raio de vizinhança somente esses neurônios aqui que estão dentro desse raio. E aí então a gente desconsidera agora, ou atualiza os pesos daqueles outros neurônios que estavam no raio associado àquela distribuição gaussiana, quanto a gente tinha aquele peso, aquela proporção de 100% do sigma inicial. Ou seja, a ideia dela é ir diminuindo ao longo do tempo para poder focar só naqueles neurônios mais promissores. Mas no início, como a gente não tem tanta certeza, porque também depende dos pesos das conexões entre esses neurônios, no início esse treinamento
pode ter resultados não interessantes. Então a ideia é ser, ó, então vamos considerar que no início a gente pode errar, mas ao longo dessas iterações a gente vai estar ficando um pouquinho melhor, e aí então a gente pode reduzir o tamanho dessa vizinhança aí para considerar só naqueles mais promissores. Então o que controla esse raio de vizinhança, então, é exatamente essa parte aqui dessa função gaussiana, que é dado pela diferença, né, entre, o ponto entre esses pontos aqui, vamos supor que esse daqui é o nosso neurônio vencedor, aquele neurônio que está centralizado na gaussiana, que teve o valor BMU, essa aqui é a localização dele, esse aqui, por exemplo, seria um neurônio vizinho. Essa distância aqui é o que a gente está calculando. Então, no caso, a distância euclidiana entre a localização desse neurônio no mapa, na malha, entre esse outro neurônio aqui. E essa é uma distância quadrática, né? Ou seja, o quadrado dessa distância euclidiana. E aí, então, o que a gente vai fazer é computar todos os quadrados dessas distâncias euclidianas, e aí subtrai de 2 vezes o sigma ao quadrado, que é justamente essa abertura da gaussiana, isso vai dar para a gente um valor que está variando dentro desse intervalo de 0 a 1. Então ela começa inicialmente com um valor alto, ou seja, usa toda essa sigma para ser o seu sigma inicial, mas ao longo do tempo ela vai caindo. Então é comum utilizar esses valores de tal bem alto para que a gente tenha uma certa graduação, né, ou suavidade na queda aqui desse sigma. Agora aqui no processo adaptativo, né, ou seja, a atualização dos parâmetros do neurônio e dos seus vizinhos, né, então a gente vai fazer esse processo. Aqui a gente não utiliza o SGD, né, lembrando que a gente está com um problema não supervisionado, então não tem rótulo, não tem como calcular erro para poder saber se a gente está acertando ou não, né. Então aqui a gente não utiliza o gradiente. Então a forma de atualização dos parâmetros é com base nessa diferença entre os pesos, né. Então, dada a diferença entre os pesos e a distância espacial entre um neurônio e o outro, e uma taxa de aprendizado, similar à taxa de aprendizado lá no MLP, a gente então vai pegar esse valor aqui para reduzir os valores dos nossos pesos, e aí então a gente vai obter novos pesos aí. E essa taxa de aprendizado, assim como aquela sigma da distribuição gaussiana, ela também vai reduzindo de maneira exponencial. E aí, para isso, a gente tem um outro parâmetro, TEL2, para poder reduzir essa relevância ou reduzir essa taxa de aprendizado ao longo das iterações. Então, o neurônio vencedor e seus vizinhos vão melhorando com o tempo para poder responder melhor a um padrão de entrada. E aí essa malha, né, de neurônios, ela pode ser utilizada como uma forma de visualização do padrão dos dados. Então imagina um cenário que você tem um conjunto de dados multidimensional com 50, 100 ou 500, 700 dimensões. Uma das maneiras de você tentar visualizar o padrão desses dados aí é olhar as respostas de ativação desses neurônios na malha. Então isso é interessante, por exemplo, para cenários em que se deseja explicar como são os padrões aprendidos nesses dados aí, que é dificilmente complexo para poder visualizar. Então, uma forma de visualização também dos padrões aí. Bom, então agora vamos começar a falar das redes de Hopfield, né, que foram desenvolvidas por John Hopfield lá em 1982 e foram melhoradas, né, criando outras variações dela. É, Hopfield, junto com Hinton, né, ganharam em 2024 o Prêmio Nobel de Física pelas contribuições que fizeram na área de aprendizado de máquina, principalmente no contexto das redes neurais. Bom, a rede de Hopfield é uma rede associativa que vai manter conexões entre todos os neurônios. Pelo fato de manter essa conexão entre todos os neurônios, existe um custo de armazenamento que é elevado, né, porque a gente tem que ter muitos pesos associados a cada um desses neurônios aí. E além disso, esses neurônios não competem entre si, como lá no cenário que a gente viu que os neurônios do mapa de auto-organizável competem, né? Aqui não. E esses neurônios também são organizados em apenas uma camada. Então aqui a gente chegou a ver essa figura no início, né? Em que a gente tem aqui várias arquiteturas de redes neurais. Então, por exemplo, as redes de Hopfield, né, seriam uma rede que teriam esse formato. Então, esse amarelinho seria o nosso padrão de entrada, ou seja, são os dados de entrada. Então, existe aí um conjunto de neurônios para cada padrão de entrada nosso e a gente mantém uma conexão entre todos esses padrões. A ideia é que esses padrões aqui representem estados de um sistema dinâmico e essas conexões, os pesos entre esses estados. E a ideia, então, é estabilizar isso, né, reduzindo aí uma função de custo que é baseada na energia.
Então, de uma maneira resumida, né, essa ideia, então considere que a gente tem um padrão que a gente quer aprender, né, que seriam, por exemplo, esse padrão aqui que tem uma sequência de dados binários. Então, nesse tipo de rede de Hopfield, é assumido que a gente tem os dados com valores binários, ou seja, os atributos têm que ter valores ou um valor ou outro, né? Então, no caso, ou 0 ou 1, menos 1 ou mais 1, né? Embora existem outros modelos para dados contínuos, né? Esse aqui é para dados binários. Esses neurônios, existe aí uma conexão entre todos eles. Além disso, por mais que tenham conexão entre todos, eles não têm autoconexão, ou seja, o neurônio não se conecta a si mesmo. E os pesos dessa rede, eles são simétricos, ou seja, a conexão, o peso de conexão de um neurônio para o outro é o mesmo entre eles. Então, por exemplo, se a gente tem o nosso padrão de entrada aqui, ele vai ser propagado, cada padrão vai ser propagado para um neurônio que representa o estado desse nosso sistema. E aí, a saída desses neurônios vão virar as entradas para os outros neurônios. Então, existe uma certa dependência entre a entrada de um neurônio com a resposta do neurônio anterior. Mas notem que não há esse neurônio aqui, por exemplo, que vai ter essa resposta aqui, ela não entra de volta nesse mesmo neurônio, ele vai somente para os neurônios seguintes, né? Ou seja, cada neurônio não tem conexão entre si. Então, se a gente imaginar um cenário que a gente tem um padrão de entrada com 3 elementos e 3 neurônios, a nossa matriz de peso, então, ela vai ser uma matriz quadrática. Então, esse aqui é o custo pesado quando a gente tem um padrão muito grande a ser armazenado, né? A gente, então, tem que ter esse recurso de armazenamento disponível. Então, notem que pelo fato de não haver conexões entre os neurônios, autoconexão entre os neurônios, o peso do neurônio 0, por exemplo, com o neurônio 0 é 0, ou seja, não tem conexão entre ele e ele mesmo. Mas existe, por exemplo, uma conexão entre esse neurônio 0 com o neurônio 1 e com o neurônio 2. E esse aqui são os pesos, por exemplo, entre esses neurônios. E assim a gente tem esses pesos organizados. E notem que há uma simetria entre esse triângulo superior e esse triângulo inferior. Os pesos desse neurônio do triângulo inferior são simétricos a desse neurônio aqui. Então, significa o quê? Que o peso do neurônio 0 com o neurônio 1 é igual ao peso do neurônio 1 com o neurônio 0. Ou seja, tem uma simetria entre esses pesos aí. E aí a gente tem 2 estados para cada neurônio, né? Tem um neurônio com estado ativado, ou estado 1, né? Ou um neurônio com estado desativado, por exemplo, um estado -1. Então, cada neurônio desse vai ter um desses estados. Bom, o objetivo aqui nas redes de Hopfield é minimizar a energia do sistema, né? Então, dado aqui o nosso padrão de entrada, que vão descrever os estados desse sistema de neurônios, então a gente tem o XI e o XO, que são exatamente esses padrões, ou os estados de cada um desses neurônios, e aqui a gente tem as conexões entre esses neurônios. Nota então que não tem autoconexão, e a gente tem as conexões. E essas conexões é dada por essa matriz de peso. Então significa o quê? Que esse neurônio 0 está conectado aqui com o neurônio 1 com peso 1. E a mesma coisa o neurônio 1 com o neurônio 0, ou seja, eles têm o mesmo peso. Então esses dois pesos aqui representam a conexão entre esses dois neurônios. Então esse neurônio está associado à primeira entrada aqui, que é o estado 1. Esse aqui está associado à segunda entrada, que é o estado -1. E esse daqui está associado a essa entrada, que é o estado 1. Então a gente tem a organização desses neurônios que estão associados a cada padrão de entrada e o peso que conecta entre todos esses neurônios aí. Aí aqui embaixo o que nós temos é o quê? É a multiplicação dos estados de um neurônio I com o neurônio J, ou seja, esse estado I com esse estado J, e o peso que conecta entre esses estados. A ideia então é somar e subtrair, né, fazer o negativo da soma de todos esses pesos aqui para obter energia desse sistema aqui, e a gente quer encontrar a menor energia possível. Então vamos fazer por parte, né, e obter aqui cada um dos produtos, né, para cada estado, a relação dele com os outros estados conectados. Então, por exemplo, para um estado E igual a 0, que seria aqui o primeiro estado, né, que seria esse estado aqui, esse estado 0 aqui, a gente então vai encontrar a relação dele com os outros, aplicando essa fórmula, que é o quê? Multiplicar o valor do estado do neurônio vizinho com o peso entre ele e o estado do outro neurônio vizinho com o peso entre ele. Então, fazendo esse produto, a gente vai ter, então, -1 vezes 1 mais 1 vezes -1. Esse -1 aqui, então, é o estado desse neurônio, que é o vizinho ao neurônio do estado 0. Esse 1 aqui está relacionado ao peso entre esses dois neurônios, que ele tem peso 1.
Agora aqui a gente então vai pegar o outro estado do outro neurônio, que é esse segundo neurônio aqui, que tem o estado 1, e multiplicar com o peso que conecta entre esses dois neurônios, que é o valor de -1. Somando isso, a gente tem então o resultado -2. E aí existe uma função que vai converter esses valores negativos somente para poder representar os dois estados, ou 1 menos 1. Então, no caso, é o que a gente chama de função sinal. Então, a gente aplica esse valor negativo para essa função sinal, como esse número é negativo, isso significa -1, né. E aí, então, a gente muda o estado desse sistema, ou seja, que antes era 1, agora vai virar -1. E assim, a gente vai fazendo para cada um dos estados do nosso sistema, né. Então, agora indo para o próximo estado, a gente então vai ver a relação dele com os outros neurônios vizinhos, e a gente vai atualizar ou não esse estado. Então, nesse caso aqui, quando a gente for fazer esse cálculo, né, então aqui eu tenho o estado vizinho, né, que é o próximo aqui relacionado a esse neurônio, é o -1, então aqui a gente tem o valor -1 para esse estado, o peso que conecta entre esses dois neurônios, que é 1, mas agora a gente vai observar a relação desse neurônio com esse aqui, então o estado desse neurônio aqui é 1, e o peso que conecta entre esses neurônios é 1. Então, dessa maneira, então, fazendo todo esse cálculo, isso aqui vai resultar para a gente em zero, significa o seguinte, ó, não muda, o estado se mantém. Então, ou seja, esse estado desligado, -1, se mantém e a gente não muda. E aí a gente vai e faz a mesma coisa até o próximo estado, que também vai ter o mesmo resultado, ou seja, não muda o estado desse neurônio e a gente fica, por exemplo, com esse estado aqui. Certo? Então, a ideia desse modelo é fazer essa atualização, ou seja, com base na cooperação, nas informações entre esses neurônios, reorganizar e redefinir os estados dos neurônios seguintes. E aí o processo de atualização dos pesos, né, envolve então fazer o produto entre todos esses pares de neurônios aqui para poder atualizar essas conexões. Então, aqui nas redes de Hopfield, a atualização dos estados dos neurônios ela é realizada de maneira síncrona, ou seja, um neurônio por vez, porque a gente tem aí um ciclo entre esses neurônios em que uma entrada depende da resposta no tempo anterior. E esse processo é repetido até que a energia total desse sistema estabiliza, ou seja, não muda, a gente tem o menor valor de estado. A ideia, então, aqui da rede é receber um padrão binário de tamanho n, por exemplo, uma sequência binária, e aí para cada exemplo, ou seja, para cada valor desse padrão, cada tamanho dessa sequência de n elementos, a gente vai criar n neurônios. Um neurônio associado a cada entrada dessa sequência. E aí, então, essa estratégia ela é interessante para problemas de recuperação em que a gente pode ter dentro dessa sequência algumas sequências ruidosas, né. Então, ou seja, eu gostaria de aprender um padrão que é representado por uma sequência de 20 bits, a gente tem alguns desses 20 bits que são ruidosos, né. E esse tipo de sistema, então, vai tentar encontrar ou preencher esse padrão para aqueles bits ruidosos, né. Só que a gente tem um problema que é a limitação de armazenamento, né, que tem um custo quadrático em relação ao número de neurônios. Então, se para um cenário que a gente tem N padrões de entrada, a gente tem que construir N neurônios, e todos esses neurônios são conectados entre si, então o custo de armazenamento aqui é quadrático no número de neurônios, ou seja, no quadrático no número de padrões de entrada. Bom, algumas considerações finais, né. As redes de, os mapas auto-organizáveis, né, no caso aqui as redes de Cohone, ela utiliza uma malha de neurônios para poder representar regiões dos dados, então, ou seja, cada neurônio dessa camada oculta vai estar associada a um espaço, a uma parte da região dos dados, que são geralmente representados por gaussianas, né. Enquanto que aqui nas redes de Hopfield a gente utiliza conexões recorrentes entre esses neurônios para poder criar um relacionamento e tentar aprender ou memorizar um padrão dos dados aí, que geralmente é do tipo binário, né? Embora existam, como eu comentei, outros modelos para dados contínuos. Então a gente viu duas arquiteturas de modelos, né, com problemas distintos, mas todas elas inspiradas na organização dos dados, né, ou do padrão em neurônios, né, ou seja, utilização de neurônios artificiais. Bom, então aqui nós temos as referências desse material, né, então lá no livro online de Deep Learning, lá no capítulo 10, na seção 5, né, tratado aí de maneira resumida sobre essa rede de Hopfield. Então aqui a gente tem também um livro do Hyken, né, lá sobre redes neurais, princípios e prática. Lá no seu capítulo 14, na seção 14.7, é tratado então desse modelo de Hopfield que a gente acabou de falar. E a gente também tem lá no capítulo 9
na seção 9.3 sobre os mapas auto-organizáveis. Então, nesses capítulos vocês podem encontrar sobre esse material. Então, tenham todos aí bons estudos e até a próxima aula.